Olá, irmãos. Eu sou a pastora Juliana Tuma da Costa, Ministério Casa de Oração Filadélfia, Belém do Pará. Saúdo a todos com a paz de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E acreditem, eu venho aqui para contar mais um sonho. Realmente, quando Deus decide mandar a revelação através de sonhos, Ele faz de uma forma seguida para que nós sejamos testados para fazer a sua vontade. E é cansativo. Quem tem sonhos proféticos sabe. Nós acordamos cansados, parecendo que fomos para uma batalha mesmo, para uma guerra. E de fato, estivemos em uma guerra, estamos em uma guerra. Mas como diz o autor de Efésios, a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades invisíveis do ar, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso temos que tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pois bem, no meu sonho, eu estava como se fosse num galinheiro e eu via vários filhotes de galinha, pintinhos, bonitinhos, lindos, e quando eu ia pegar, eu começava a fazer carinho. De fato, eu pegava alguns na minha mão e começava a fazer carinho, e de repente o bico daqueles pintinhos se transformava em um bico de pato. E eu via que eles começavam a ficar feios e eu falava, nossa, o que aconteceu com esses pintinhos? Eles parece que tem uns híbridos no meio deles. Alguns continuavam com o bico normal de galinha, né, de filhote, mas outros se metamorfoseavam em bicos de pato. E eu achava estranho. E de repente eu sentia uma presença atrás de mim. Não era um animal e nem uma pessoa, era um espírito. E aquela presença me dava uma bicada com tudo, com força. E eu me assustei e acordei assustada. Esse susto, ele foi real. Eu estava sonhando, mas eu acordei tendo um susto real, totalmente real. E eu podia sentir que aquela presença vinha de um espírito. E não era o Santo de Deus, era um espírito maligno mesmo. Porque só existe um Espírito Santo. Amém, irmãos? O resto é Satanás e seus demônios. Provém deles. E eu abri a palavra, claro, sempre. E fui revelada no profeta Zacarias, capítulo 6, dos versos 9 ao 15, que diz: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: toma os que foram levados cativos, a saber, de Eldai, Tobias, Jedaías, os quais vieram de Babilônia. E vem tu no mesmo dia, entrando na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma prata e ouro e faze coroas. E eu me lembrei lá de Apocalipse 3, dos versos 7 ao 13, onde num desses versos Jesus fala à igreja de Filadélfia: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E aqui nessa palavra diz: faze coroas. E ali, voltando ao contexto do sonho, já comecei a entender que aqueles pintinhos com bicos de pato eram híbridos, representavam o joio no meio do trigo. E continua o profeta Zacarias, amando do Senhor, dizendo: põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Josué representa o sucessor de Moisés. Josué representa um sacerdócio santo, porém de guerra. Tudo que ele conquistou para Israel foi através de guerras, mas o Senhor esteve com ele em todas.
O sonho veio mais uma vez despertar-nos para uma guerra, que é real, embora muitas vezes seja invisível. Aquela presença era invisível, mas o impacto dela foi real. Tocou na minha pele, bicou a minha pele, e eu acordei assustada literalmente. E fala-lhe, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Quando ele diz faze coroas, ele está dizendo: leva o povo à salvação, leva o povo à coroa da vida. Aleluia. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo e levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. Será sacerdote e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Estas coroas serão para Elém e para Tobias, para Jedaías e para En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão o templo e saberão que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vocês. E isto sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, Deus de vocês. Zacarias fala através da boca do próprio Deus para que Josué seja um sacerdote e levante um templo onde haja renovo na adoração a Deus, onde não haja corrupção, onde não haja joio, onde não haja híbridos, como no meu sonho. E no meio do levantar deste templo, após o cativeiro babilônico, haverão guerras. Deus está avisando. Haverá guerras, melhor dizendo. E nós temos que estar preparados para as bicadas da presença que não tem corpo. Porque o diabo não é carne, ele é espírito. O nosso Deus também é espírito, mas ele também é carne. Ele é Pai, Filho e Espírito. E todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, este provém de Deus. É o que tenho feito desde o começo da minha caminhada. Deus não nos poupará das bicadas do inimigo. Porém, ele nos dará a salvação. Se o nosso sacerdote for de guerra, mas também da verdade, mas também da palavra. Esse Josué aí representa a Filadélfia, representa Jesus Cristo. Jesus é o único sacerdote. Jesus é o Santo de Deus. Ele é o único mediador entre nós, homens, nós, carne, e Deus. Deus está querendo nos chamar a uma purificação, a um renovo. E também, principalmente, eu diria, a saber guerrear com as armas de Deus, descritas em Efésios 6, dos versos 10 ao 20. Amém, meus queridos e amados irmãos. Sonhos seguidos eu tenho tido. Tive de 10 para 11 de janeiro, de 11 para 12, que foi de ontem para hoje. Hoje é sábado, 12 de janeiro de 2019. E o Senhor segue revelando aos seus profetas. Ele confia em nós. Ele sabe que nós vamos repassar, não vamos guardar para nós as coisas tão importantes que Ele tem revelado aos seus. E eis-me aqui. Envia-me, Senhor, mais e mais.